Olá, boa noite. Vou colocar aqui, como sempre, o tema da nossa live de hoje, que tá muito especial, né? Hoje vou ter uma convidada aqui, super especial, que é a Cibele Alves. Eu já fiz live com ela antes. Se você ainda não viu, tá disponível no YouTube. Ainda não estava disponível aqui no IGTV, mas lá no meu canal do YouTube você vai conseguir ver também, tá bom? Bom, se você está chegando agora por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Camila Santana, sou psicóloga e há mais de um ano eu dedico a minha vida para falar sobre mães, para atender mães, para produzir conteúdo de qualidade aqui nas redes sociais envolvendo o tema maternidade. Porque se você é mãe, você sabe que a maternidade vira a gente do avesso, transforma a nossa vida. E desde que eu fui mãe, em 2015, então, eu vi o quanto essa transformação é potente, sabe? E aí eu decidi, de fato, virar a chavinha, porque eu trabalhava no mundo corporativo, para então passar a dedicar minha carreira a atender mães, né? Mães, mulheres, e ajudá-las a perceber que a jornada materna pode sim ser mais leve e consciente. Mais leve porque sim, é uma carga muito grande que recai sobre a mulher quando a gente fala sobre maternidade, né? Dá a impressão que o filho é, sei lá, 80% da mãe e o resto do pai. Não faz muito sentido, né? Fora a carga mental de cuidar de casa, carreira e por aí vai. E toda essa carga mental pesa muito. Então, o meu trabalho vem justamente no sentido de mostrar que a maternidade pode ser sim mais leve, né? Que você pode curtir mais esse momento, afinal, esse tem que ser só mais um dos papéis sociais que você executa. Assim como você é irmã, assim como você é filha, assim como você é esposa, você também é mãe. Mas esse não deve ser o seu principal papel social, né? O seu principal, sua principal característica de identidade, sabe? Então, o meu lema é esse, né? Uma jornada materna mais leve e mais consciente, porque a partir do momento em que você tem mais consciência das suas escolhas, seja na sua vida pessoal ou na sua forma de maternar, ou do porquê você faz o que faz ou age como age, a partir do momento que isso se torna consciente, então você tem a responsabilidade de mudar, de fazer diferente, de fazer melhor e compreender o porquê de tudo isso. Né? Tudo tem explicação. E quando a gente fala de maternidade, essas escolhas que você faz, às vezes dá a impressão de ser inconsciente, mas quando você traz para a consciência, aquilo se torna muito mais tranquilo de você lidar. Né? E a nossa responsabilidade como mães aí de criar ser humaninhos e pessoas melhores para esse mundo aí, para esse mundão que a gente está vivendo tão complicado, né? Muito bem, então falei aí um pouquinho com vocês. Oi Carol, oi Laurice, oi Edneia, Simone, saudade de vocês, sim. Graziele, a Ana, Cristina, enfim, bastante gente aí. A Cibele já tá por aí também, se clica aí para você poder entrar e conversar aqui comigo. A Cibele foi um presente de um grupo de mães que eu participo. Eu participo de alguns grupos de mães, né? Vocês devem imaginar. Mas um deles é muito especial, que foi o grupo que foi minha verdadeira rede de apoio, principalmente no meu puerpério. Nas madrugadas, enfim, formado por mulheres de muita potência, de muito acolhimento, muita sororidade. E entre essas mulheres eu descobri a Cibele, que me ajudou bastante, e a gente já chegou a fazer uma live aqui falando principalmente sobre como prevenir e evitar abuso sexual infantil. Ela vai contar um pouquinho da trajetória dela para vocês, mas hoje a gente está aqui para falar de um tema mais interessante. Hoje o nosso tema aqui é sexualidade e maternidade, porque, pasmem, mães também transam. Se não transa, deveria. É sobre isso que a gente vai falar. Se eu acho que você, deixa eu ver se eu consigo te colocar aqui, ou você que precisa clicar para... deixa eu ver se eu consigo você incluir aqui. Minha super convidada. Aê, deu certo! Entrou! Seja bem-vinda! Que delícia ter Obrigada! você aqui nessa noite de quarta-feira. Vamos esquentar essa quarentena da galera?
Bora, bora. Fiquei muito feliz com o seu convite. Estava ouvindo aqui você falar que a gente já tinha feito a live do grupo tão especial que a gente faz parte. É super gostoso. Na live que a gente fez já tem algum tempo, mas é sempre uma delícia conversar com você, porque eu me sinto como se você tivesse, já que a gente não pode estar junto, eu sinto como se você estivesse sentada aqui no sofá da minha casa e a gente estivesse batendo um papo, porque é uma conversa muito gostosa, que flui muito bem, né? Porque realmente é um assunto que interessa todo mundo, né? Tanto quando a gente, depois que a gente vira mãe, a gente às vezes tem um foco muito grande nos nossos filhos, né? Tanto que a nossa primeira live foi sobre isso. E achei muito uma delícia você me convidar para falar sobre sexualidade e maternidade, porque é isso, né? A gente às vezes, para olhar para o outro, a gente precisa olhar para a gente também. Então, obrigada pelo convite, eu estou muito feliz mais uma vez de estar aqui batendo esse papo com você, que eu tenho certeza que vai ser muito gostoso. Aí, obrigada por ter aceitado. Não poderia ser Sim. diferente, né? Então, assim, faz parte da minha rede de apoio, que é esse grupo que eu comentei. E eu quis trazê-la, quis convidá-la até por toda a experiência que ela tem, porque ela também é terapeuta sexual, né? Hoje o trabalho dela é mais voltado para prevenção de abuso, mas ela também trabalha como terapeuta sexual. E eu achei que é uma dupla interessante para a gente falar, né? Eu como psicóloga e ela como terapeuta sexual, para a gente falar sobre a sexualidade materna. Porque, engraçado que ao longo da semana, eu fui fazendo algumas enquetes, principalmente perguntando, né, desde da libido durante a gestação, no pós-parto. Hoje eu coloquei um post falando sobre o que fazer na falta de libido. Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre essa questão, né, de vida sexual e os filhos mais já grandinhos. Depois eu vou falar um pouco sobre cama compartilhada. Mas, de uma maneira Legal. geral, a maioria relata, né, essa, tipo, vida sexual e maternidade, não é como se não combinasse, né, e eu quero aqui dizer que sim, mães transam sim, e que existe luz no fim do túnel. Se você tá aí com seu bebezinho no colo, peito vazando, né, com a sensação de que, meu Deus, o que eu fui fazer da Uma minha vida? cena super sexy. Super sexy, aquele cheiro de queijo no quarto, né? Né? Então, calma, isso tem solução, isso vai mudar, tá? Tem muitas mulheres que relatam, sim, sentir um aumento incrível da libido, principalmente Sim. durante a gestação, por conta da vascularização maior na vagina, por conta dos hormônios, enfim, a mulher fica subindo pelas paredes, às vezes o homem fica até meio assustado, com medo de machucar o bebê, né, aquela coisa toda, como se, né, fosse mega dotadão, e aí a gente até brinca, né. Ou até no pós-parto, muitas mulheres relatam não aguentar esperar os 40 dias lá para o útero se recuperar e já quer praticar o sexo, e ótimo, parabéns para vocês, super admiro, mas não é o caso da maioria, né? A maioria que a gente encontra, o que eu ouço em consultório, que a gente ouve em grupo de mães, é a falta de libido. É como se, de fato, nossa, na época que eu namorava, tinha uma sexualidade uau, incrível, tava muito bom. O casamento depois deu uma mornada e depois dos filhos é como se fosse praticamente inexistente. E não deve ser assim, né? Exatamente. Uma coisa muito interessante, Camila, que eu acho que dá pra gente começar a falar, é essa questão da libido. Né? A gente tem um conceito de que libido a energia. Libido, na verdade, é a energia sexual. Então a gente tem esse conceito de que essa energia sexual está voltada sempre para o sexo. Mas, na verdade, é uma energia de vida. Né? Uma energia que motiva a nossa libido, ela pode estar focada em diversos aspectos da nossa vida, né? Não necessariamente no sexo. E o que a gente precisa entender é que, assim, quando a gente se torna mãe, né, quando a gente está gestando um bebê e todo esse processo, a nossa energia, né, a nossa libido, ela se volta para um outro momento da nossa vida, né, que é muito diferente de todos os momentos que a gente viveu até ali, ainda que seja o segundo filho, o terceiro ou quarto filho, né, é sempre um momento muito diferente. Então, essa nossa energia sexual, ela acaba ficando muito focada nessa questão, né, do ser mãe, da gestação, né, desses cuidados com o bebê. Então, acaba sobrando mesmo muito pouco para o sexo e para a sensualidade, para a sexualidade, para a erotização.
né? Uhum. Então, é um processo natural, e que bom que é assim, né? Porque a gente precisa mesmo olhar para esse bebê, né? Uhum. Só que a gente não precisa deixar de olhar para todos os outros aspectos da nossa vida, inclusive as relações amorosas, as relações sexuais. Então, eu acho que assim, a gente precisa entender, porque existe uma cobrança muito grande, e não digo nem do parceiro, né? Mas é uma cobrança nossa mesmo, né? De que Uhum. a gente está em um momento da história em que a mulher, ela precisa o tempo inteiro se superar, né? Ela precisa se provar o tempo inteiro. Então a Uhum. gente precisa ser uma boa profissional, a gente precisa ser uma boa dona de casa, a gente precisa ser uma boa mãe, a gente precisa ser uma boa esposa, a gente precisa ser tudo, né? E a gente não quer decepcionar, né, esse novo perfil aí de mulher, Uhum. né? Que é autossuficiente e que tá sempre sexy, que consegue suprir, né, os desejos sexuais do outro e nosso também. Então é muita cobrança, né? E aí a gente se cobra muito. E aí a gente não tem o desejo sexual, a gente se cobra por não ter desejo sexual, a gente se sente mal, e isso faz com que a gente tenha menos desejo sexual ainda, e aí Uhum. vai virando Uhum. uma bola de neve. Né? Uhum. Então, eu achei muito legal essa semana da sexualidade que você fez no teu perfil. E todos os pontos que você tocou, eu achei incríveis, assim, porque é isso que a gente precisa ter esse foco, assim. Uma coisa que é fundamental a gente entender do sexo, tem uma frase que um professor meu usava muito, que ele dizia assim, que o sexo ele é 10% fricção e 90% fantasia. Né? E é exatamente assim, né? A parte mecânica do sexo, a parte física do sexo, Uhum. ela é uma parte muito pequena. Né? O Uhum. sexo, ele acontece, a grande parte ali do sexo, ele acontece na nossa cabeça. Uhum. Né? Ele é muito mais emocional do que físico. Uhum. Então, enquanto a gente não entende isso, a gente fica esperando que os desejos surjam assim. Ai, preciso ter desejo sexual, né? E isso não acontece, né? Isso não, sei lá, talvez na adolescência, né? Quando a gente está ali Uhum. com os hormônios turbulando, talvez até exista esse tal desse desejo espontâneo. Mas para mim o desejo espontâneo é meio que um mito, assim, porque não existe, né? A gente não está ali parado e de repente, nossa, tô com super desejo. A gente É. precisa de um estímulo. Né? E aí quando falta esse estímulo, e você fez um post maravilhoso falando sobre isso, né? Sobre essa questão do pai e da forma como a gente vê o pai, né? E o que Uhum. ele se torna. Acho que até é É. legal você comentar, não sei se todo mundo viu, É. mas eu achei sensacional você falar sobre isso, porque é muito importante mesmo. É isso, né? Então, durante a gestação tem todo aquele envolvimento, né? Voltado para o bebê, bebê na barriga, tem aquela fantasia de, ai, mas o neném tá aqui, e dá uma misturada, dá uma bagunçada, né? Na cabeça, a pessoa não consegue de fato se entregar, enfim. E logo no pós-parto imediato é esperado e natural que essa mulher esteja voltada para esse bebê, porque esse bebê precisa dessa mulher com atenção plena voltada para ele para sobreviver. Né? Mas esse período é um período relativamente curto, de alguns meses, né? Pelo menos aí uns Uhum. 3 meses, vamos dizer assim, né? Por mais que o resguardo que é colocado para os médicos é de 40 dias, que é um período para o útero voltar ao normal, para não ter problema do sexo com penetração, mas é um período em que a mulher ainda está emocionalmente voltada para esse nenê, né? E ela precisa estar emocionalmente voltada para esse nenê até para entender as demandas desse bebê. E no momento em que o bebê nasce, essa mulher então ela passa a se ver praticamente sozinha, ainda que ela tenha rede de apoio, ainda que ela tenha o parceiro. E se ela observa nesse parceiro alguém completamente diferente daquilo que ela tinha idealizado como pai do filho dela, provavelmente esse desejo vai demorar um pouquinho mais para voltar, porque parte do sexo, do casamento, né, do relacionamento é a admiração. Claro, Sim. muitas mulheres idealizam que, nossa, o cara vai ser um super pai, né? Vai ser uau! E não, e nem sempre é assim. Isso é algo que precisa ser conversado, inclusive, durante a gestação. Quais são essas expectativas, né, do que você tem com relação ao seu marido, para que, quando ele for pai, quando o neném nascer.
Agora, é muito comum ouvir relatos de mulheres que observam o quanto aquele companheiro passou a cuidar do nenê, a cuidar dela, quase uma coisa meio instintiva, assim, de cuidar da prole, né, de cuidar da minha fêmea e dos meus filhotes. O quanto, nesses casos, as mulheres relatam ter um desejo maior, porque há uma admiração maior por aquele homem que a protege, né? Elas relatam amar até mais esse marido porque vê o quanto ele tem se dedicado a proteger a ela, né, e aos filhos. Mas nem sempre isso acontece. E nem sempre conversas sobre essas acontecem, né? Conversas nesse sentido acontecem nesse casal. E é fundamental que conversa aconteça a todo momento. Inclusive para dizer, olha, eu não estou conseguindo. Ou para ele dizer, eu estou sentindo falta, eu não estou conseguindo entrar nessa dupla mãe-bebê. O homem acaba se sentindo excluído. Então, se a mulher não abre espaço para que esse homem participe também, que é tudo do jeito dela, enfim, isso também pode influenciar no desejo, né, e no relacionamento sexual entre os dois. Óbvio, casamento não é só sexo, mas é uma parte importante, sim, que precisa ser considerada, né, e essa conversa precisa acontecer, mesmo depois de um tempinho que o bebezinho nasceu. Eu costumo dizer que o prazer está um pouquinho depois da barreira do esforço e da preguiça, né? Quando a gente vence algumas barreiras, fica um pouquinho mais fácil, né? E você sabe, Camila, tudo isso que você estava falando agora, né? Dessa questão do cuidado com o bebê e de tudo, desse olhar da mulher para o homem, eu enxergo tudo isso como preliminares, né? Porque, na verdade, a gente tem essa impressão de que, assim, até falando um pouquinho sobre essa questão, né, do sexo em si. A gente diz assim, muitas mulheres, né, que participaram pelo processo de terapia sexual me falam assim, eu pergunto como são, né, as preliminares. A gente tem preliminares, né? Mas o que é preliminar, né? E as pessoas consideram que o sexo oral é preliminar, que, que de repente uma massagem mais erótica é preliminar, e o sexo é aquela penetração, pênis, vagina e acabou, né? Quando, na verdade, tudo isso, né, já é sexo, né? A gente tem ainda uma visão muito genitalizada do sexo, né? De que o sexo é só ali o encontro dos genitais. E não é, né? A gente tem tudo que acontece ali, tudo que gera, né, uma excitação, que gera um prazer sexual, já pode ser considerado sexo, né? E as preliminares estão justamente aí, né, nisso que você falou. Então é nessa ajuda do cuidado com o bebê. Não dá pra gente ficar o dia inteiro desesperada cuidando de um bebê e o marido tá lá sentado assistindo futebol e chegar no final da noite você tá ali cheia de tesão, né? Porque isso que você falou, eu acho que é a chave de todo relacionamento, assim. O amor tá na admiração, né? E aí, a admiração em diversos sentidos, né? Até quando a gente fala de sexo, a gente precisa entender que o sexo também, ele se modifica depois da maternidade, né? Principalmente nesse período ali do puerpério, né? Essa questão ali dessa penetração, dessa fricção, né? Ela é muito... Ela perde um pouco o valor, né? Às vezes ali uma massagem, né? Com aquele sono que você tá aí, aquela massagem para você dormir melhor, esses carinhos, né? O beijo na boca, né? O abraço, o aconchego, tudo isso vai ganhando um valor ainda maior nesse momento, né? Porque realmente é como você falou, a natureza é muito sábia, né? O nosso corpo, a gente tem um hormônio ali que faz com que a gente possa alimentar esse bebê, é o mesmo hormônio que faz com que a gente não tenha mais tanto desejo sexual, né? Porque é isso, nossa energia tem que estar focada para aquele bebê. Né? Então, não dá pra gente ficar esperando, é claro que acontecem, tem as exceções, mas não dá pra gente achar que o nosso desejo sexual vai ficar exatamente igual depois da maternidade, porque tem um terceiro elemento ali, né, que precisa dos nossos cuidados. Então, ele se modifica. Se a gente não começar a enxergar que o sexo, a enxergar e aceitar que o sexo muda,
né, que a Uhum. forma de se relacionar com o parceiro muda, Uhum. a gente vai ficar dando murro em ponta de faca e vai sofrer, porque você vai esperar que você tenha o mesmo desempenho, inclusive sexual e Uhum. desejo e tudo mais, e isso não vai acontecer. Né? E aí vai ser mais Exatamente. uma frustração. Né? Você estava falando de todos os pesos que vem com a maternidade, é mais um, né? Esse vem mais um peso. Uhum. E aí uma outra coisa que eu acho muito interessante a gente falar é que assim, a mulher, ela não foi ensinada a pensar sobre sexo. Né? A gente não Pelo aprendeu, pelo contrário, né? contrário, exatamente, a gente aprendeu que a gente não pode gostar de sexo. Uhum. Né? A gente precisa ser difícil, né? A gente Uhum. precisa fazer docinho, a gente precisa falar que não, você tá lá morrendo de tesão, mas você tem que falar que, ai não, hoje eu não quero, né? Porque isso é ser uma mulher de valor, né? Uhum. Nessa sociedade aí, que a gente, graças Uhum. a Deus, piano tá modificando, mas que ainda tem esse conceito. Uhum. Uhum. Então, eu acho que é uma coisa fundamental que a gente precisa entender, é que assim, o homem, ele pensa em sexo o tempo inteiro. O homem pensa em sexo quando ele tá triste, o homem pensa em sexo quando ele tá feliz, o homem pensa em sexo quando ele tá deprimido. É claro que eu tô generalizando, né? Existem Uhum. muitas exceções, mas em geral, o homem foi criado assim. Sim. Né? Ele foi criado para querer sexo, para não negar. O homem não tem nem esse direito de negar sexo, Isso. porque ele tem que querer. Uhum. E a gente precisa treinar esse nosso pensamento. Uhum. Né? Eu brinco muito que a gente precisa pôr na agenda, né? Coloca lá no Outlook, pensar em sexo. Né? Porque se você fica o dia inteiro lá, vai, conta para pagar, beber, troca fralda, e chega à noite, você achar que você vai estar com Uhum. tesão, você não Uhum. vai, né? Então, uma forma muito bacana de trazer essa questão é colocar na agenda mesmo, né? Uhum. Começa a fantasiar, e eu gosto muito, assim, da gente prever, né? Ah, então, agora na quarentena tá um pouco mais difícil, mas assim, então quando o homem chegar, eu vou fazer assim assado, então na hora que ele estiver tomando banho, é bem na hora que o bebê vai dormir, então eu vou entrar no banheiro, e aí eu vou fazer assim assado, e aí eu vou Uhum. estar com aquela roupa, não sei. Então, planeja isso. Quando a gente Uhum. faz esse planejamento, é quase que uma viagem, né? A Uhum. viagem, ela já começa quando a gente planeja. Né? Então a gente compra passagem, e aí a gente vê, nossa, todos os lugares que a gente vai. Eu vou pegar o carro aqui, a gente vai sair tal horário. Então a viagem, ela já começa aí. Quando a gente Sim. começa a fazer todo esse planejamento, e a gente já começa a ficar excitado, porque a gente não vê a hora de chegar, a hora Uhum. daquela viagem, porque a gente planejou tanto, né? E é mais ou menos isso o sexo, né? Se a gente não Exato. faz toda essa fantasia, se a gente não trabalha isso na nossa cabeça, porra, você ficou o dia inteiro suja de gorfo de criança. Não vai achar que você vai chegar à noite, nossa, subindo pelas paredes, né? Fica difícil, né? Não é? Você falou uma coisa interessante, né? A gente não pode ter a fantasia de comparar a vida sexual de quando você era adolescente para a vida sexual de casado e de mãe, né? Sim. É completamente diferente. É frustração na certa você querer comparar uma coisa com a outra. Por outro lado, lá na adolescência, essa mulher ela se preparava, essa analogia que você fez da viagem, né? Então ela já imaginava quando que ia acontecer, como que ia acontecer, o que que ela ia fazer, ela já, né, o sexo já começava ali, ela já começava Sim. fantasiando como que ia ser. Depois com o marido vira quase como um script, né? Já sabe, já vai acontecer isso nessa posição, desse jeito e acabou. Né? E depois com os Exatamente. filhos nem isso, depois que filho nasce nem isso. Cabe a quem mudar? Né? Tá na responsabilidade de quem mudar. Então, o que eu coloquei, o que eu postei hoje foi muito sobre aumento de libido, né? Então, a mulher, culturalmente, como você bem colocou, não foi programada para pensar em sexo, mas Uhum. saiba que o quanto isso interfere na libido, né? Nessa vontade. Quanto menos você faz, menos você quer fazer. Quanto mais você faz, mais você quer fazer, né? Então, pense, converse, fale, leia, assista, tenha o sexo na sua Uhum. vida, né, de uma forma constante e presente para ir se estimulando ao longo do dia, né, ir aumentando a admiração com esse parceiro e ficar mais fácil dar uma animadinha, ir aos poucos, ir namorando, enfim. Tem um comentário que a Laurice colocou aqui, né,
quando ela decidiu ir pelo parto normal, muitas pessoas comentando, nossa, vai estragar o parquinho, né? Isso abalava um pouco, mas é ignorância, obviamente, e depois a Carol ainda Que dá comentou, até taquicardia. Pois é. Ainda comentou, né? Tipo, depois achava que a vagina ia ficar mais larga, mas na verdade não entrava nem um palito. E aí eu acho que é um ponto interessante pra gente trazer, né? A primeira relação logo depois do parto não vai ser tão legal assim, né? Na verdade, assim, eu acho que não vai ser tão legal assim, principalmente por todas essas questões, né? Tem muito mais do que uma questão física, né? Primeiro que essa questão de estragar o parquinho, né? Eu acho tão engraçado a gente falar sobre isso, porque assim, vamos pensar, quanto né? O ponto do marido, né? Sim, mas vamos pensar assim, né, no nosso corpo. Então a nossa vagina, ela vai lá, ela se alonga para que o bebê nasça e depois ela volta ao normal. Aí eu fico imaginando, quando eu ouço as pessoas falarem isso, eu fico imaginando quando a gente está fazendo yoga ou faz um alongamento, assim, que aí você vai, estica lá seu braço lá em cima. E aí seu braço fica para sempre daquele jeito, alongado. Ele não volta nunca mais, né? A gente tem elasticidade no corpo inteiro, né? Não existe, se a gente não tivesse essa flexibilidade, esse alongamento, essa capacidade de se alongar e o nosso corpo voltar, a gente ia ser todo mundo, né? Completamente largo no corpo inteiro, porque não faz sentido, né? A gente tem um músculo ali, que é o períneo, que está ali sustentando, e que ele tem a mesma capacidade elástica de todos os nossos músculos, né? Que pode se alongar e voltar. Sim. Então, primeiro que a gente precisa pensar nisso, desse mito, né, enorme, que é, como você falou, extremamente machista, e não faz o menor sentido, né? A gente pensar a respeito disso. É claro que tem uma questão de fortalecimento da musculatura no pós-parto, e que é um fortalecimento essencial, né, para toda mulher, e aí toda mulher mesmo, até quem não tem filho, precisa fazer esse fortalecimento, porque é um músculo que está ali, que como todos os músculos do nosso corpo, ele vai ficando flácido, né, no decorrer da nossa vida. Tudo que a gente não exercita vai ficar flácido, e o músculo do períneo é mais um desse, né, que precisa de exercício sim. E que, aliás, é um tipo de exercício que ajuda muito na sensação de prazer, né? Se a gente começa a trabalhar esse músculo, primeiro a gente descobre que ele existe, né? Quantas mulheres não sabem que esse músculo existe? Existe, né? Ai, ó, alguém comentou aqui, né? A mulher elástico, é isso. Essa imagem que eu tenho quando alguém fala. Não, eu lembro do, né? Agora ela falando do desenho. A mulher lá, elástica, vai ficar lá para sempre, né? Esticada. Só que não, mas né? enfim, a gente primeiro descobre que tem um músculo ali, né? E quanto mais a gente exercita ele, mais irrigado ele vai ficando, né? Eu tenho clientes que já me relataram assim que só de fazer os exercícios de fortalecimento, às vezes consegue enxergar um orgasmo. Só de fazer esse exercício, porque você está ali estimulando uma musculatura que você nem sabia que existia, você está levando sangue ali para ela. Então isso já é um fator extremamente motivador para que a gente faça. Que como você falou, é um músculo que precisa ser trabalhado, e uma das formas de trabalhar esse músculo é ou por meio da relação sexual ou por meio da masturbação, né? Que faz muito sentido, né? Faz muito bem, e é necessário que essa mulher se estimule, que essa mulher curta a si mesma, né? E que isso vai melhorar, inclusive, a relação com o parceiro. Sim, e aí a gente entra num outro mito, né? Que é de que a mulher não se masturba, né? Ainda existe muito essa questão, e é engraçado que até quando eu falo sobre isso, sobre sexualidade infantil, né? E que sim, as crianças se masturbam, sempre vem algum comentário: mas as meninas também? Você tá falando só dos meninos, né? E eu falo, não, as meninas também. As meninas, elas são desestimuladas a isso. Né? As meninas bloqueiam essa, eu não diria nem desejo, é essa descoberta mesmo do corpo. Né? Porque a gente aprendeu a fazer isso, a gente aprende a fazer isso desde muito nova. Né? Mas é uma necessidade, digamos assim, né? Para a gente conseguir realmente entender o nosso corpo e
E perceber, inclusive, as nossas zonas de prazer, para que a gente não fique sempre na mão do outro, sempre esperando que o outro nos dê prazer, como se fosse uma responsabilidade do outro. Né? Eu brinco muito com os meus amigos que têm filhas, mulheres, que eu falo assim, olha, você quer o bem da sua filha? Quando ela fizer 15 anos, não dá uma festança, né? Compra um vibrador, compra um Satisfyer. Porque eu digo assim, quando essa menina, ela aprender a se dar prazer, né? Aprender que ela pode ser fonte de prazer, a chance dela namorar um cara babaca só porque ele fez ela gozar vai ser tão ínfima que vai ser um investimento para a vida da sua filha, né? Porque é isso, a mulher não tá habituada, né, a conhecer o próprio corpo, a sentir prazer sozinha, né? Sempre precisa esperar o outro. E aí acontece quando depois dos filhos e tudo mais, isso vai ficando cada vez mais difícil, porque é isso que você falou, né? Você tem uma série de outras responsabilidades e aí você ainda acha que o outro vai me dar prazer, e aí você percebe que te dá menos ainda, e aí você não quer nem chegar perto do outro, né? E aí é o cansaço, é a dor de cabeça e tudo mais, e que vai te afastando cada vez mais, não só do teu parceiro, mas de você mesma, né? Agora, uma relação interessante que eu gostaria que você comentasse, que é até parte do seu trabalho agora, é essa relação entre a própria sexualidade da mulher e a educação sexual dos filhos. Né? Então, quando a gente fala de sexualidade e maternidade, tem muito a ver a forma como essa mulher encara a sexualidade, como que ela vai educar essas crianças. Né? Exatamente, a gente até falou um pouquinho sobre isso, né, mais cedo, do quanto assim, a gente ainda tem aquela romantização, né, de que agora eu sou mãe, então os meus filhos estão em primeiro lugar, né, o meu filho é mais importante do que eu. E aí a gente esquece de uma coisa muito importante, né? Que assim, se eu não consigo olhar para mim, fica muito mais difícil de eu conseguir olhar para o outro, porque eu sou exemplo, né? O fundamental da educação sexual é o exemplo, né? A gente tem uma frase que eu gosto muito, né? Que assim, informação não altera comportamento. Então eu posso falar o que eu quiser para a criança. Se eu tiver um comportamento diferente do meu discurso, né, o meu comportamento ele vai educar muito mais aquela criança do que o meu discurso. Né? Não adianta eu falar assim para o meu filho, faz mal refrigerante, nunca tome refrigerante. E todo dia na minha refeição tem lá um copo de Coca-Cola. Né? Então é muito ilusório, né? Muita ilusão nossa achar que o meu discurso, hipocrisia é isso, de que o meu discurso vai transformar essa criança, né? O que transforma essa criança é a educação. Ontem eu até fiz uma live e eu contei de um experimento que eu acho que vale a pena falar aqui, porque é um experimento maravilhoso, foi feito pela Super Nanny nos Estados Unidos, eu não vou lembrar o nome dela, já tem bastante tempo, em que ela pegou algumas crianças, ela queria entender assim, em que momento as mulheres começam a não gostar do próprio corpo. Né? Que horas que a gente para e começa a ver que assim, o nosso corpo, achar que o nosso corpo é inadequado. Então ela pegou crianças de 12 anos, meninas de 12 anos, ela tirou foto dessas meninas, e aí essa foto foi trabalhada no Photoshop, então a foto original estava aqui, e aí tinha umas 2, 3 fotos um pouquinho mais magra, até uma bem mais magra, e algumas fotos um pouquinho mais gorda, até uma bem mais gorda. E aí ela perguntou para a menina, qual é a sua foto? Qual é a sua foto verdadeira? E a grande maioria das meninas se viram pelo menos uma foto mais gorda do que ela era realmente. E aí ela questionava assim, como você gostaria de ser? E todas elas queriam ser 1, 2 ou 3 fotos mais magras do que elas realmente eram. E ela pensou, poxa, 12 anos, as meninas estão assim, deixa eu checar. E ela pegou as meninas de 6 anos. E o resultado foi exatamente igual. E aí, assim, crianças de 6 anos já têm essa visão corporal, e aí ela chamou as mães para conversar. E aí ela começou a perguntar, né, como que é a tua relação com o teu corpo? E todas as mães relataram
que odiavam o próprio corpo, que, você fala mal do seu corpo na frente da sua filha, falo mal do corpo na frente da minha filha, ela me vê chorando, porque eu não querendo ir para a praia para não colocar biquíni. Então, todas essas questões, a criança, ela cresce vendo uma mãe que odeia o próprio corpo, né, uma mãe que não tem prazer de estar naquele corpo, ela entende que é assim que a relação dela com o corpo dela vai se dar. Né? É claro que aqui a gente está falando da mãe, mas tem uma série de outros estímulos. A gente tem o desenho, né, em que a princesa é sempre aquele corpinho violão, a gente tem as revistas, enfim, filmes e tudo que estimula essa criança dessa forma. Mas esse exemplo dentro de casa, ele é muito forte. Sim. Né? Ele é, assim, o fundamental da educação, é o que mais educa, né? É o que eu vejo dentro da minha casa acontecendo. Então, se eu não aprendo a ter prazer dentro do meu corpo, né? Se eu não estou feliz com quem eu sou, se a minha relação com o meu parceiro não está bacana, não está prazerosa, tudo isso vai servir de exemplo para essa criança. E né? a criança Então, percebe muito, né? Muito. As crianças são detetives emocionais. Eu amo essa frase, porque assim, não existe frase melhor. Né? As crianças, elas sentem quando alguma coisa não tá legal, quando aquela relação não é bacana, quando aquele assunto é indigesto. Né? Então, assim, não dá para eu dizer, ai, filha, ame o seu corpo, não tem problema que você tá barrigudinha, se todos os dias eu tô lá reclamando da minha barriga, sabe? Então, essa frase de que, ai, meus filhos estão em primeiro lugar, ela é muito... não faz sentido, né? Porque assim, se você coloca o seu filho em primeiro lugar, automaticamente você não está fazendo um bom trabalho, né? Porque você não está olhando para si mesma. E aí isso vai refletir na educação dessa criança. Né? Então, a sexualidade, a educação sexual começa na sua educação. Né? Olhar para a sua própria sexualidade. Essa é a melhor maneira de educar os filhos, quando a gente olha para nós mesmos. Sim. E a criança percebe, né? Mesmo que você não diga, mesmo que você não fale, a criança percebe, ela sente quando o clima da casa não tá legal. Ainda que vocês, casal, né, não briguem na frente dessa criança, ela percebe quando vocês dois estão bem e quando vocês não estão. E o que é pior, essa criança, ela até uma determinada idade, até uns 7 anos normalmente, a criança é egocêntrica, ela sempre vai achar que é algo com ela ou que ela precisa resolver, que foi algo que ela fez. Né? E é muito sutil isso, o quanto essa mulher precisa estar bem. Se essa mulher, como você falou, né? Se essa mulher coloca os filhos em primeiro lugar, tem alguma coisa errada aí. Né? O que nela precisa ser visto para que ela volte a se colocar em primeiro lugar, porque isso não é egoísmo, é questão de saúde mental. Se essa mulher não está bem, não tem como ela ser uma boa mãe, não tem como ela ser uma boa esposa, uma boa irmã, uma boa filha, uma boa profissional. Né? Ela precisa ser vista, ela precisa ser olhada. Então, se colocar em primeiro lugar é fundamental. E tem mulheres que têm uma dificuldade tremenda em se colocar em primeiro lugar porque dói, às vezes. Né? Olhar para si, olhar para as próprias feridas, muito. Olhar para o próprio corpo e desconstruir toda uma crítica que veio construída ao longo dos anos. Né? É um processo que é doloroso para muitas. Sim, e eu acho, assim, é incrível o seu trabalho quando a gente fala sobre isso, né? Porque a gente vê tanto assim, quando a gente fala de maternidade, o foco está sempre no bebê, né? O foco está sempre na criança, o foco está sempre no nosso papel de mãe, mas sempre focado no outro, né? No bebê. E eu acho incrível, eu vejo poucos profissionais fazendo esse trabalho que você faz, que é o de olhar para essa mãe, né? De olhar assim, como que... Porque é isso, se você não olha para você, né? É impossível que a gente olhe para o outro. Sim. Então, assim, eu acho incrível a forma como você lida com esse tema, porque ele é fundamental. E as mulheres muitas mulheres ainda não perceberam isso, né? Da importância de você olhar para você mesma, até para que você seja uma boa mãe, né? Principalmente para que você seja uma boa mãe. Né? Porque se a gente não olha se você não olha para você, é o que você falou, dói, né? É difícil olhar. E aí, se eu não consigo olhar para as minhas feridas, como é que eu vou olhar para as feridas dos meus filhos?
né? Que Eu não consigo fazer isso. Exato. E muitas vezes, principalmente quando é bebê, ele sintomatiza aquela ferida que a mãe não quer ver, não quer olhar. É um processo bem complexo e bem intenso. Mas, de fato, essa mulher precisa se colocar em primeiro lugar. Vou até aproveitar e comentar do grupo, que eu estou com inscrições abertas para o grupo de desafio 14 dias por uma maternidade mais leve e consciente, em que na primeira semana eu cuido da mulher, para ela olhar para ela. E só então, na segunda semana, ela poder olhar para o filho, olhar para esse vínculo, olhar para essa criança, enfim. Então, se você tiver interesse, ou me manda uma mensagem, ou as inscrições estão lá, você consegue eu tô fazer lá, pelo esse eu vou link da bio. participar. Eu tava só esperando sair a turma. Eu vi essa Agora semana que vai lançou, sair. falei, esse eu tô. Vai Porque sair, é vai incrível, a começar gente a primeira precisa semana fazer de isso, agosto. né? E a gente precisa fazer isso até porque a gente a gente tende a reproduzir modelos, né? E a gente vem de uma geração, né, que, aliás, eu acho que a gente não teve nenhuma geração que conseguiu ter uma educação sexual plena, né, uma educação sexual saudável e adequada, né? A gente não teve isso. Então, é muito difícil que a gente consiga oferecer essa educação saudável, adequada para os nossos filhos, né? Se a gente não olhar para nós mesmos, né? Porque você pode ter toda a teoria linda, maravilhosa, né? A primeira malcriação ali que a criança fizer, vem mesmo. tudo isso, né? Então, se a gente não olha para essas questões, fica muito difícil mesmo da gente conseguir fazer alguma mudança, né, na educação dos nossos filhos. Tem uma frase que eu gosto muito, que é de um psicólogo, que fala: conheça todas as teorias, domine todas as abordagens, mas ao encontrar com outra alma humana, seja apenas outra alma humana. E como mãe, é da mesma forma. Você pode conhecer várias teorias de disciplina positiva, criação com apego, criação neurocompatível, o nome que você quiser dar, mas enquanto você não tiver contato com quem você é de verdade, você não vai conseguir colocar toda essa teoria na prática. Você precisa ser humana, né, de fato, e sendo humana, tendo consciência das próprias feridas, da própria história, das próprias dores, para conseguir, então, dar essa educação para o filho. Agora, eu quero trazer uma dúvida que até uma pessoa me enviou. Eu cheguei a compartilhar com você essa dúvida, né? Se uma pessoa sedentária tem mais dificuldade para ter desejo sexual. O sedentarismo influencia no desejo sexual? Olha, eu acho que o sedentarismo influencia em tudo nessa vida, né? Porque quando a gente... Primeiro que era aquilo que você mesmo falou dos exercícios, né? Quando a gente trabalha, quando a gente faz algum exercício, quando a gente movimenta o nosso corpo, a gente está levando mais circulação sanguínea para aquela região, né? Que automaticamente vai ser mais estimulada. Então, quando eu vou dizer assim, até essa fase agora de quarentena, né? A gente tem, além de muitos sedentários, nós temos... a gente trabalha em casa, porque no escritório, quem trabalha no escritório, né, você tem ainda aquela pausa para o cafezinho, que você levanta lá. Agora, dentro de casa, a pausa para o cafezinho é para fazer a lição com o filho, é para trocar uma fralda, porque a gente está ali com as crianças no dia a dia, então a gente acaba tendo muito pouco tempo para realizar qualquer tipo de atividade física, e eu acho que mesmo as pessoas que praticavam têm feito cada vez menos, né? Então influencia sim, influencia principalmente porque quando a gente faz atividade física, a gente joga endorfina no nosso corpo, né? E aí quando a gente está carregado dessa energia, é mais fácil que a gente tenha essa vontade, né? É claro que combinada com todas essas outras questões que a gente falou aí, né? Mas fica muito mais fácil. Eu tô ali sedentária, já naquele corpo cansado, a última coisa que eu vou querer é praticar sexo ou qualquer coisa que faça com que o meu corpo se movimente, né? Então, quanto mais a gente movimenta o nosso corpo, é o que você falou, quanto mais você faz, mais você quer fazer. Então, é um ponto importante, sim. Eu acho que o sedentarismo, ele é prejudicial em todos os sentidos. E a gente, pelo menos eu tô sentindo isso na pele nesse momento. Acho que eu nunca fiquei tanto tempo sem fazer nenhuma atividade. E é muito complicado, né? Porque a gente vai... a gente perde até a elasticidade do corpo e com o tempo, né? A gente vai
assim, até as posições sexuais começam a Vai ficar mais dificultando, né? difíceis. Vai ficando mais difícil, Fôlego. porque aí já dói um pouco mais fazer assim, assim, assado. Então, fazer atividade física também é um investimento para a relação sexual. Uhum. Agora, para a gente ir finalizando, eu gostaria que você comentasse, né? Eu fiz para quem não chegou a não ver nos stories, eu comentei que eu fiz um curso, um workshop que a Cibele promoveu aí no final de semana, workshop Criança Blindada. E lá no workshop você comentou com relação à cama compartilhada, que é um tabu também, né? Quando a gente fala de cama compartilhada e vida do casal. Nossa, você vai colocar a criança na cama, vocês nunca mais vão transar nessa vida. E principalmente envolvendo, né, é abuso, não é abuso, é negligência. Eu achei super interessante essa informação que você trouxe. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Tá. Até surgiu aí nas redes sociais, não tem muito tempo, né, essa questão de que, se você faz sexo com a criança no mesmo quarto, você está cometendo abuso sexual. Então, é importante que a gente entenda que, assim, o abuso sexual, ele é você envolver a criança numa atividade sexual para o seu próprio prazer, né? É você usar a criança como objeto de prazer. Quando a gente fala de pais que fazem sexo no mesmo quarto que o bebê, eles não têm esse intuito, né? Pelo menos, né, a gente está deduzindo que não, né? Existem até pais abusadores que têm esse intuito, mas quando você acha que o bebê está dormindo, né? Então, o bebê está dormindo, ele nem vai perceber, né? Vamos transar aqui rapidinho, ele nem vai perceber. Você não tem o intuito de envolver o bebê nas suas atividades sexuais. Então, a gente não pode considerar que isso é um abuso sexual. Mas, praticar sexo com a criança no quarto é um tipo de negligência. Porque, por mais que você ache que a criança esteja dormindo, o sexo, ele envolve uma série de coisas. A gente tem gemidos, a gente tem barulhos da própria relação sexual, dos próprios corpos, né, se encontrando. A gente tem toda uma energia, né, sexual que fica em volta ali daquele ambiente e que pode sim despertar essa criança, né? Pode sim trazer questões para essa criança que ela não está preparada emocionalmente para lidar, né? Então, a gente consegue, tendo uma relação sexual dentro do quarto com a criança, por mais que não seja um abuso sexual, ele não é, você não vai ser acusada de abuso sexual, ele pode gerar os mesmos traumas que um abuso sexual geraria nessa criança, né? Então ele é um tipo de negligência. Pais que transam no mesmo ambiente que a criança, eles podem sim ser acusados de negligência. Então, a gente às vezes tem uma visão muito de que o sexo, ele acontece ali na cama, né? E aí eu vou te falar que eu tô vivendo isso na pele nesse momento, porque eu tenho um bebê de 1 ano que só dorme no meu quarto, na minha cama, porque ele acorda 450 mil vezes à noite. Então, ele tá ali, não tem como sair. Então, a gente precisa descobrir que tem uma série de outros lugares da casa, né? Em que a gente que essa relação pode acontecer. E é até um momento pra gente sair dessa mesmice, né? Que você comentou, a gente já sabe que vai ser sempre assim, assim, assado, ele vai estar daquele jeito, eu vou estar assim, assim, assado, vai gozar e pronto, acabou. E quando a gente tira desse ambiente, a gente tem outras possibilidades, né? A gente pode explorar isso de uma forma que deixe, inclusive, a relação mais prazerosa. É claro que tem aquele momento que você já está tão cansado, e aí você quer aquele sexo rapidinho, e aí você quer a sua caminha ali mesmo, que é mais fácil. Já estou aqui deitada, né? Mas a gente não pode sucumbir a esse desejo, porque é um momentinho de prazer nosso que pode gerar uma série de questões para aquele bebê, né? Então, tira o bebê do quarto nesse momento, né? Eu tô com saudade da minha caminha, então tira ele, né? Coloca ele ali no bercinho por, né, meia horinha, né? Não vai passar disso, né? A gente sabe que nesse momento não vai passar muito disso. Então, tira ele ali daquele momento, né? Porque a cama é um momento, é um lugar que pode ser mais confortável, né, para aquele momento. Traz o bebê depois, né? Exatamente o que o Ricardo comentou, não tem só a cama, é isso, né? A gente tem a casa inteira para ser explorada, né? Então a gente tem que aproveitar disso, né? Dessa possibilidade que a gente tem, inclusive, de ressignificar essa relação,
né, de fazer com que outros locais e outras formas de se dar essa relação aí aconteçam nesse momento novo, né? Tanta coisa nova que está surgindo depois do bebê, então vamos colocar mais essa, né? Sim. Enfim, não sei, né, esse nome, mas e as pessoas que vivem no único cômodo de tão pequena casa? Sim, a gente tem essa questão que é muito complicada, mas assim, nunca tem um único cômodo, né? A gente tem um banheiro, sempre vai ter, né? Tem uma cozinha, né? Nunca tem ali só um quarto, né? Sempre tem um outro lugarzinho que aquela relação pode acontecer. Eu vou te falar que eu já tive casos de meninas que tiveram traumas assim enormes e que passaram por todo um processo, né, de psicoterapia e tal, porque tinham questões muito fortes que não eram, e que os pais inclusive desconfiaram que aquela menina estava sofrendo abuso. E aí quando essa menina passou pelo processo, eles descobriram que não, que na verdade ela sempre acordava quando eles transavam, e era esse caso, tinha um cômodo só, a casa era muito pequena, então eles achavam que ela estava dormindo, agora ela está dormindo, então a gente pode transar. E ela sempre acordava nesse momento. Então ela fingia que ela estava dormindo e ela via toda a relação sexual dos pais. E isso começou a trazer para ela uma série de questões que ela precisou depois trabalhar em psicoterapia, simplesmente por ver os pais. E os pais ficaram extremamente chateados. Foi um processo bem difícil, porque eles não imaginavam isso, né? Não foi proposital. Né? Realmente era uma situação difícil ali, mas sempre tem um outro lugar, né? Assim, é isso, tem um banheirinho, tem uma cozinha, né? Sempre tem um cantinho ali que dá para, ou às vezes deixar até, deixa o bebê com a avó hoje, né? Um pouquinho, né? Por isso é tão importante a rede de apoio. Exatamente. Né? Acho que a rede de apoio é fundamental até para isso, né? Para que o casal possa ter ali um momentinho de liberdade. Exatamente. Então, esse momento de pandemia a gente sabe que é mais complicado, né? Mas podendo contar com rede de apoio é para isso também, né? E tem muita gente que fica, mas é folga, né? Eu vou deixar a criança com a avó porque aí eu vou sair para namorar. Tipo, gente, vamos lá, né? É todo mundo adulto, né? Todo mundo sabe e é importante para a vida do casal que a parte sexual esteja ok, né? Todo mundo fica mais feliz, todo mundo fica de bom humor, vai mãe e pai voltar com mais paciência para essa criança, com mais dedicação para essa criança, né? Exatamente. Não, é isso que você falou, a gente ainda tem um tabu até, né? Quando a gente fala de sexo, de pais que transam, né? As pessoas até falam assim, ai credo, não quero imaginar isso não, nossa, meus pais transando. Né? E eu penso, Fia, fica feliz que seus pais transam, né? Porque quem transa tá mais feliz. Eu até postei hoje, saiu uma matéria não lembro nem aonde agora que saiu, mas depois tá lá nos meus stories, falando sobre isso, que as sociedades que são mais livres, sexualmente, né, mais livres, são sociedades bem mais, menos agressivas, né, são mais pacíficas, né, porque é isso, a gente tem uma energia ali sexual que quando aquilo, quando a gente transa, a gente fica mais feliz, a gente fica mais relaxado, né? E isso vai reverberar na vida dessas crianças também, né? Dos seus filhos, porque eles vão sentir, né? Que os pais estão mais, né? Mais felizes, mais conectados, é isso. O sexo traz muito essa conexão, né? Ou não, dependendo de como ele é feito, né? Mas quando a gente consegue ter essa relação amorosa aí entre os pais, respeitada, né? E fazer a manutenção ali desse relacionamento, todo mundo ganha com isso. Ou né? que tenha Inclusive masturbação, né? Principalmente para mãe solo, que tenha masturbação, que tenha essa energia sexual sendo ativada, porque é importante. Exatamente. Aí você sabe que alguém comentou aqui, eu acabei vendo que foi assim que a gente surgiu. Eu amo falar sobre isso, porque a gente tem um tabu tão grande para falar, e eu penso, gente, a gente só existe porque as pessoas transam. Não é? Né? Só existe. Hoje até que não, né? A gente já tem aí outros recursos, mas se as pessoas não transassem, ninguém estaria aqui nesse mundo. Né?
né? Então a gente precisa naturalizar essa questão do sexo, né? E acabar com essa imagem, né, da mãe que é a Virgem Maria, que é virgem, né? Porque a gente ainda tem essa santificação da Cultura mãe. cristã, né? Da Exatamente, né? purificação Então, da mãe. é isso, né? Aí depois que virou mãe, você deixa de ser um ser erótico, né? E sensual, e que... A gente ouve tanto isso, né? Nossa, olha essa roupa, né? Mas ela já é mãe, né? Acha que ela é adolescente, né? Como se fosse uma Já coisa que ouvi você muito não isso. tem mais... Já ouvi muito Deixa isso. eu ver aqui. Nossa, é mãe. Espera que eu vou Então você correr não para sabe. colocar minha esposa nessa live. Vai ficar gravado. Depois você pode pesquisar no meu perfil, vai estar lá no IGTV e também vou colocar no YouTube. Mas, ó, eu vou falar uma coisa importante, hein? Porque esse comentário surgiu de um homem. É o que você falou, a gente precisa, essa mulher, ela precisa ser mimada nesse momento, né? Não adianta você achar que você sair ali do banho, né, de toalhinha, fazendo um pirocóptero ali, você vai deixar a mulher cheia de tesão, né? Não vai, ela vai ter muito mais tesão se você falar, amor, deixa que eu acordo hoje quando o bebê chorar, né? Vem cá, deixa eu fazer uma massagem em você, né? Ou alguém até comentou aí, né? Ai, a louça tá lavada, pode deixar que a louça eu lavo hoje. Isso é o que você falou, gera uma admiração tão grande naquele homem que automaticamente o tesão ele vem junto, né, com isso. Porque você enxerga que aquela pessoa está preocupada com você, né, que ela está realmente olhando para você. E aí isso aumenta o teu desejo, né? Então, homens têm que fazer a sua parte aí, né? Ótimo. E a parte não é só na cama, né? Muito antes. Começa Não, desde o muito bom dia. antes. A cama é quase que a finalização ali, né? Sim, que papo delícia, hein? Como é bom, Ai, passa né? tão rápido, Passa gente. tão Eu fico aqui rápido. sem ver a hora. E aí, quando eu vejo que tá encerrando, eu falo, como assim? Mas já? Já acabou, mas olha, ó, tem 26 Pois pessoas é. aqui com a gente. Acho que vale a Ai, pena que falar sobre legal. sexo numa quarta noite, né? Opa, sempre. Olha lá, ó, tem um monte de gente já se programando. Hoje vai ser quente, a noite de todo mundo. Sim, Pois é, obrigada por ter vamos lavar a louça, aceitado. homens. Fazer a Não comida. é? Pede um iFood e vai lavar a louça que hoje tem, né? Pois é. Sim, obrigada por ter aceitado o meu convite. Obrigada Imagina, pela obrigada a você. parceria, né, tão gostosa que a gente tem. Se você ainda não segue, vai Sim. lá. @, que tabu é esse? Vale muito a pena, informação de qualidade. Eu recomendo para todo mundo, Ai, que legal, obrigada. né? E obrigada mesmo por compartilhar todo o seu conhecimento com a gente. Imagina, obrigada a você. É uma delícia bater papo. Você sabe que eu sou super sua fã. Estou muito animada que vai ter agora o desafio, porque a gente já conversou faz tempo sobre isso. Eu te falei, eu quero participar, mas aí às vezes na correria eu acabo nem vendo que surgiu, então eu fiquei bem feliz que vai ter agora, que eu já vou acabando aqui, eu já vou lá e já vou me inscrever, porque eu quero muito participar, vai ser muito, muito bacana. E eu tô aí, nossa, sempre que você quiser, eu venho com o maior prazer pra gente bater papo, porque é sempre muito gostoso conversar com você sobre esses temas que são tão polêmicos e tão necessários, né, para a maternidade hoje. Então, obrigada pelo convite, por estar aqui. Vamos juntas. Gente, vamos desconectar aqui antes que o Instagram corte a gente. Pois é. Beijo. Beijo, tchau, Camila. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada.